Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez para um culto, mais uma vez para uma mensagem do Senhor. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 39, e leremos até o 56. Estamos fazendo uma sequência de mensagens nesses primeiros versículos do livro de Lucas, né? Estamos agora em Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 56. Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. E auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, porque só o Senhor é Deus, porque tu és todo-poderoso. Querido Deus, nós te pedimos por esta mensagem nesta noite, Senhor. Que verdadeiramente, ó Pai, possamos ouvir Teu Espírito Santo a falar conosco, ilumina nossos corações, sejamos verdadeiramente, ó Pai, iluminados pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai, para que assim possamos compreender a Tua vontade, compreender a Tua palavra, influenciados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, aqui em nome de Jesus, também queremos te pedir mais uma vez por aqueles e aquelas, ó Senhor Deus, que estão hospitalizados, que estão passando por grandes dificuldades de saúde, Senhor Deus, tanto em virtude da pandemia, quanto por quaisquer outras doenças, quaisquer outros problemas. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor chegue, ó Pai, com o alívio, Senhor Deus, a restauração. Temos tido notícias, ó Senhor Deus, e temos acompanhado, ó Pai, de irmãos e irmãs em Cristo, passando por este problema, Senhor Deus, colegas de ministério, ó Senhor, e as notícias dos milhares e milhares de desconhecidos, mas que também chegam até nós. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor defina, ó Pai, dentro da tua santa e poderosa, soberana vontade, ó Senhor Deus, que o Senhor defina esta pandemia, Pai, e nós sabemos, ó Deus, que tu és soberano sobre todas as coisas, nada toma o Senhor de surpresa. Por isso, ó Pai, nós te louvamos porque tu és Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, irmãos, esse trecho da palavra do Senhor, ele é um trecho que ele conta o encontro de Maria com sua prima Isabel, depois que ambas receberam a notícia, e depois que ambas receberam a visita do anjo Gabriel. E os versículos 39 e 40, nós vemos
justamente essa providência que Maria toma, ela recebe a notícia de que vai gerar o Messias, o tão esperado Messias, o esperado Messias de Israel. Ela recebe essa notícia e ela também recebe a notícia de que Isabel, sua prima, está grávida. De modo que qualquer intenção dela de ficar para si com essa notícia, ela cai por terra. A providência que ela toma é ir até sua prima Isabel e ver como sua prima está. E essa intenção dela, ela se dá apressadamente. O texto diz que ela foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Então ela sai do lugar onde ela está. É interessante que ela estava na Galileia, né? O versículo 26 diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. De modo que nós vemos aqui uma distância imensa, né? São quilômetros e quilômetros de distância entre a Galileia e a Judéia, tá? E ela vai, aí mesmo assim ela vence essa distância para poder fazer essa visita a Isabel. Ela recebe a notícia do anjo Gabriel e ela vai visitar a sua prima. Versículo 41. No versículo 41 diz assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isso nos leva justamente ao versículo 15, que diz assim, olha, aqui falando de João Batista: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Então, já desde o ventre de sua mãe, João Batista ele já é cheio do Espírito Santo. Isso nos leva a outros trechos que falam justamente disso. É interessante nós podermos ver isso em Romanos, no capítulo 9, versículo 11. Então, podemos ver aqui em Romanos, capítulo 9, verso 11, que diz assim, aqui o apóstolo Paulo falando de dois irmãos gêmeos. Nós vamos lembrar muito bem aqui, Romanos, estou querendo ir para a história lá, né? Então, Romanos, capítulo 9, versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que se cumprisse de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E aqui nós vemos mais um relato de alguém que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, né? No caso aqui, Jacó. Encontramos também respaldo para isso em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, dizem assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ora, o que é que esses versículos têm nos mostrado aqui? Tanto o episódio de João Batista ser descrito como aquele que desde o ventre ele seria cheio do Espírito Santo, e essa comprovação quando ele ouve a voz de Maria, ele dá um salto, né? Também aqui nós vemos em Romanos capítulo 9, versículo 11, em relação a Jacó, e nós encontramos também uma explicação disso, de todos esses fatos em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A eleição do Senhor, a predestinação que ele dá para os seus em virtude da eleição. Então, isso tem nos mostrado, a palavra do Senhor tem nos mostrado isso ao longo de suas páginas.
O versículo 42 nos diz assim: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É interessante que Isabel ela reconhece a proeminência de Maria entre as mulheres, e é interessante que ela deixa bem claro que essa proeminência é em virtude do bebê que ela carrega. Ela, Maria. A saudação de Isabel não carrega em si algum tipo de honra à prima Maria, em virtude de essa honra residir em Maria por si mesma. Ela fala que Maria ela é bendita entre as mulheres, e ela fala que é bendito o fruto do ventre. Então, o que nós encontramos aqui não é nenhum tipo de reconhecimento por parte de Isabel em relação a Maria, que ela seja superior às demais pessoas em virtude de ela ter algum tipo de superioridade em si. Mas ela vincula isso ao fato do bebezinho, né, da criancinha que Maria carrega dentro de si. Nenhuma palavra até agora, e nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, nenhuma palavra denota, dá a entender ou traz qualquer tipo de inferência, indicação de algum tipo de veneração ou adoração a Maria. Sempre o foco é a criança que ela carrega dentro de si. Então, temos aí esse ponto. O versículo 43 diz: e de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Novamente temos esse processo, novamente temos Isabel falando, e ela deixa bem claro, porque a mãe do meu Senhor vem me visitar. Nota que o senhorio é algo que ela identifica na criança. O senhorio não é algo que ela identifica na mãe da criança, mas na criança. E isso nos revela que Isabel, ela tinha plena consciência de quem era seu Salvador, de quem era seu Senhor. Né? É o que nós encontramos nesse versículo. Então nós encontramos aqui o fato de que o peso da visita recebida, Isabel não atribui a Maria, ela atribui ao que ela carrega no ventre. E diz assim: de onde me provém a mim que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Então, o senhorio, ele é atribuído à criança, e não à mãe da criança. E o versículo 44 diz assim: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então, novamente nós vemos aí, desde o ventre, João reconhece o Messias. Desde o tempo em que ele está no ventre de sua mãe, ele reconhece o Messias. Que interessante nós vermos esse ponto e a ligação que ele tem com João capítulo 1, versículos do 26 ao 29. Então, João capítulo 1, versos do 26 ao 29, a palavra diz assim: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, e foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, desde o ventre de sua mãe, João, o Batista, ele reconhece o Messias. Ele reconhece quem é o Senhor. Ele tem esse conhecimento pelo fato de ele ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Isso é maravilhoso. É algo maravilhoso que se fala aqui sobre ele. No versículo 45, nós encontramos: bem-aventurada
a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aqui ainda Isabel falando acerca de Maria. E nós vemos uma ligação entre isso que ela fala acerca da prima com outros trechos da palavra do Senhor. Por exemplo, João capítulo 20, versículo 29. Diz assim: João 20, 29, Jesus falando para Tomé. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Aqui Jesus, ele exaltando o fato de que a pessoa não precisa ver para crer. Né? Então, outro trecho é Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 5. Romanos capítulo 4, versículo de 1 a 5, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Nós encontramos esses trechos que eles se encaixam perfeitamente, e ele nos leva inclusive até Efésios capítulo 2, versículos do 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, que nós encontramos nesses trechos e que como esses trechos se encaixam aqui no versículo 45, é que para todas as pessoas, desde Adão até a última pessoa lá no fim dos tempos, todas as pessoas, sem exceção, a salvação é pelo fato de ter crido, a salvação é pela fé, a salvação é por crer, essa fé é o Senhor que dá, essa fé é o Senhor que derrama. Então, não encontramos aqui nenhum tipo de patamar superior descrito por Isabel sobre Maria, né? Pelo contrário, ela deixa bem claro que a prima passou pelo mesmo processo que todos nós passamos, o de crer. Ela diz no versículo 45, bem-aventurada a que creu. Então, é necessário crer do mesmo jeito que é necessário que nós cremos e que outras pessoas creiam. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós pregamos que só há um Senhor, Jesus Cristo, porque é necessário que essas pessoas elas também creiam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A partir do versículo 46, nós encontramos um hino no qual Maria ela gasta um tempo e ela cita trechos do Antigo Testamento, principalmente os Salmos e outros livros, e com isso ela cria um hino de exaltação a Deus. É interessante notar porque, infelizmente, nós vemos pessoas hoje em dia criando cantigas, criando hinos, criando cerimônias para exaltá-la, quando na verdade, quando ela tem a oportunidade de abrir a boca, o que ela faz é exaltar o seu Senhor. Dando o exemplo que infelizmente não é seguido por muitas pessoas. Diz assim o versículo 46, e nós vamos ler até o 55. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. No Salmo... no versículo 46, melhor dizendo, ela cita principalmente dois salmos. O Salmo 34... versículo 2, e o Salmo 35, versículo 9.
Então, Salmo 34, verso 2, diz assim: a minha alma se gloria no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. E também o 35, Salmo 35, versículo 9, que fala assim: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Então, quando ela cita esses dois salmos, é interessante que ela cita justamente trechos do Antigo Testamento que falam sobre a necessidade de um pecador ser salvo pela graça, pela misericórdia de um Deus soberano e gracioso. Ela reconhece a necessidade de que ela também seja salva por um Deus gracioso, e que essa salvação é obviamente pela fé, não é? Não por uma conquista própria, não por um mérito próprio, mas como todos os outros seres humanos pela fé. 47 diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então esses dois versículos eles vão citar aí, dentre outras passagens, o Salmo 34, 2 e o 35, 9. O versículo 48 diz: porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O versículo 48 nos leva para o Salmo 138, versículo 6. O Salmo 138, versículo 6 diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Então ela aqui falando do fato de que a graça do Senhor, ela é uma graça que alcança os humildes. O versículo 49 cita o Salmo 71, versículo 19. Então aqui o Salmo 31, Salmo 71, verso 19. Diz assim: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? 126, versículo 23. Então, Salmo 123, versículos 2 e 3. Falei 23, mas é 2 e 3. Eis que com os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora. Assim, os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Então, nós vemos aqui no versículo 49, citando Salmo 126, eu li o 123, eu peço perdão, Salmo 126, versos 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Agora sim, o Salmo 126, versículos 2 e 3. O versículo 50 cita o Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, verso 17. E assim está escrito: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, todo esse trecho aqui, que vai até o 55, todos eles citam trechos do Antigo Testamento, todos eles citam salmos, além de outros trechos, o livro dos Salmos, e todos eles exaltando o Senhor,
dando ao Senhor uma coisa que é só do Senhor, que é honra, glória, dando ao Senhor aquilo que só Ele é digno. Ele e mais ninguém é digno de honra e digno de glória. E esse cântico que ela faz aqui, essa citação de vários salmos, todos eles são de exaltação, de engrandecimento ao Senhor dela, ao Salvador dela, né? E tudo isso é uma exaltação muito grande que ela dá e que precisa ser copiada por todos nós. Ao analisarmos todo este cântico, né, chamado Cântico de Maria, que nós encontramos aqui é uma mulher que se esforça para dar a única pessoa que merece, que é o Senhor, toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a exaltação. É diferente, infelizmente, do que nós vemos hoje em dia muitas pessoas fazerem. E o versículo 53, nós vemos no versículo 56, ela diz assim: e Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Nós encontramos neste versículo provavelmente ela ficando aí até o nascimento de João, já que ela chegou lá aos 6 meses, ela ficou quase 3, então provavelmente ela ficou até o nascimento de João Batista, tá certo? Então, qual é o principal ensinamento que nós encontramos aqui? Qual é a exortação que fica para a igreja? Qual é o conselho que esse trecho dá para qualquer um de nós? O principal ensinamento é que a adoração ela é dada exclusivamente ao Senhor. É necessário que ela seja dada exclusivamente ao Senhor. Toda a honra precisa ser dada exclusivamente ao Senhor. Não importa o quão alguém seja proeminente na sua história aqui nesta terra, não importa qual tenha sido o papel de quem quer que seja aqui nesta terra, a única pessoa que pisou este chão, a única pessoa que pisou a terra, esse lugar que nós vivemos aqui, este planeta, a única pessoa que detém todo o direito de receber louvor, honra, glória, exaltação, qualquer tipo de honra, qualquer tipo de exaltação, é só e somente só o Senhor Jesus Cristo. Isso que nós vemos, o Senhor, Ele que é o único merecedor. Nós encontramos, por exemplo, em Isaías capítulo 43, versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós temos aqui o Senhor, Ele falando que só Ele é Deus, e alguém pode argumentar, mas trata-se de chamar apenas o Senhor e somente o Senhor de Deus. E talvez não se faça isso em algumas religiões que tem algum tipo de veneração a Maria. A questão toda e a honra e a glória, a quem pertencem? Isso nos leva agora para Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, todo e qualquer tipo de glória que nós vamos atribuir para alguém, é necessário que esse alguém seja apenas e somente só o Senhor. Mais ninguém. O Senhor, Ele ao
ser aquele a quem nós dirigimos toda e qualquer oração, a quem nós pedimos toda e qualquer intermediação, a quem de quem nós esperamos toda e qualquer mediação. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo e é Ele a única pessoa que a palavra do Senhor nos dá o respaldo para nós esperarmos, em quem nós podemos e nós devemos depositar todo e qualquer tipo de expectativa, toda e qualquer tipo de esperança. É o Senhor. O esforço que essas duas mulheres fizeram quando se encontraram e ali na sua vivência durante aqueles quase 3 meses, e o que nós encontramos aqui nessas palavras foi o de uma exaltação maravilhosa ao Senhor. O que nós percebemos é que ambas se regozijam com a presença uma da outra, ambas reconhecem a presença do Espírito Santo, ambas reconhecem que receberam uma mensagem e fatos sobre essas mensagens assombrosas. E o que é que elas fazem? Elas descansam no Senhor, apesar dos fatos assombrosos que desencadeiam sobre suas vidas e os desdobramentos inevitáveis que elas sabiam que viriam. Ainda assim elas descansam no Senhor, ainda assim elas procuram paz no Senhor, elas procuram na comunhão uma com a outra, elas procuram no fato de terem em comum o fato de que elas estão agora vivenciando o milagre, não produzido por elas, não intermediado por qualquer uma delas, não mediado por qualquer uma delas, mas que graciosamente o Senhor faz recair sobre suas vidas. Então elas buscam no Senhor e na companhia uma da outra essa possibilidade de adorar ao Senhor conjuntamente. E isso serve de uma lição grandiosíssima para nós. Quero ressaltar aqui que de nenhuma maneira nós queremos ofender a religião de quem quer que seja ou ofender quem quer que seja. Cremos de maneira categórica que quando Isabel diz aqui que Maria é bem-aventurada, Isabel está sendo sincera, está sendo bíblica. Mas sobre essa bem-aventurança, eu quero também abrir aqui um parêntese sobre isso, para ler aqui um comentário sobre essas bem-aventuranças, que muitas vezes não são bem entendidos. Então aqui é um comentário da Bíblia de estudo Palavras-Chave, e diz assim, aqui no comentário que tem na página 1063, diz assim: as palavras gregas para a felicidade nos textos clássicos, eukimon e eutikes, que significa afortunado, não aparecem em nenhuma passagem do Novo Testamento. O Senhor nunca prometeu boa sorte e circunstâncias favoráveis ao crente, mas macariotes, ou seja, bem-aventurança. É necessário observar que o vocábulo traduzido por bendita no versículo 42 não é macária, mas uma totalmente diferente, eulegemene, que no seu significado literal é elogiado, louvado, quando alguém bendiz outro alguém. Então, esse comentário aqui nos mostra que é o fato de falar bem de alguém. É isso aqui que é denotado sobre Maria, sobre Isabel. Por que é importante nós levarmos todas essas coisas em consideração? Porque a palavra de Deus, ela é que deve ser a autoridade final sobre qualquer pessoa que quer seguir a Jesus. É a palavra de Deus, porque todos os homens são falhos, todas as pessoas
que vivem nesta terra, elas são passíveis de falha e é necessário que essas pessoas elas se submetam à autoridade da palavra do Senhor. E é na palavra do Senhor que nós encontramos esses versículos, toda aquela lista de salmos e tantos outros que nós não lemos, mas que são citados por Maria no seu cântico, nos quais o Senhor ele é exaltado, o Senhor ele é engrandecido e ele é colocado por todos aqueles salmos e, portanto, pela própria Maria como o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Então, quando nós erguemos um prédio religioso, quando nós erguemos qualquer construção com finalidade religiosa, que a dedicação deste prédio, desta construção, não for somente e somente só ao Senhor, então não está... a construção desse prédio ou a dedicação deste prédio não está de acordo com as Escrituras e por causa disso precisa ser revisto e precisa haver uma guinada, precisa haver uma conversão de valores, precisa haver uma conversão de corações para que o nome do Senhor e somente o nome do Senhor seja engrandecido. Então, a principal lição que fica para cada um de nós nesta mensagem, por causa desta passagem, é que a nossa vida ela precisa ser para honra, louvor e glória ao Senhor. E existem várias maneiras, amados irmãos, de nós não compreendermos muito bem isso em nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos bastante consternados com a religiosidade de outras pessoas, pessoas que ao redor do mundo adoram animais, adoram a natureza, adoram seres mitológicos, tem toda aquela veneração aos santos católicos e nós ficamos bastante consternados com isso. Mas eu quero também deixar claro que é necessário que nós nos lembremos que todas as pessoas são passíveis de adquirir para si ídolos, que podem ser desde um filho, uma filha, até o emprego, o trabalho, ou quaisquer outra, ou até circunstâncias. Muitas vezes até a pessoa que ama, para quem devota ou tem um relacionamento conjugal. O Senhor precisa ter a primazia. O Senhor é que deve ter a primazia em nossas vidas, porque é o Senhor que recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a honra dele, ele não divide com ninguém. É só dele, só para ele, porque a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Oremos então, meus queridos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos pela tua palavra nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar que, apesar das circunstâncias, apesar das notícias muitas vezes assombrosas, apesar dos desdobramentos que vêm depois de grandes notícias, os nossos pés são firmados no Senhor e a nossa adoração é dirigida a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor abençoe aqueles irmãos, todo aquele que está passando por uma dificuldade, que tem dificuldade, Senhor Deus, em relação a este momento que nós estamos vivendo. Sabemos que muita dificuldade, muito terror tem abatido muitas pessoas, mas nós te pedimos em nome de Jesus que nós possamos confiar em Ti e que a nossa confiança não seja abalada, que nós sejamos como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, reforça o nosso vigor, renova as nossas forças, ó Pai, nos ajuda na caminhada, Senhor Deus, nos segura, ó Pai, nos sustenta com a destra da Tua justiça. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai, nos sustenta, Senhor Deus, nos fortalece, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos uma bênção toda especial por aqueles
que estão na linha de frente aí nos hospitais, em toda a área da saúde, nutrição, fisioterapia, médicos, enfermeiros, auxiliares, ó Pai, os profissionais da limpeza dos hospitais também, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, todos os técnicos, todas as técnicas, ó Pai, desde o mais graduado dos médicos até o mais humilde funcionário, Senhor Deus, na área da limpeza. Nós te pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os livre do mal, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa teu povo, Pai, abençoa esta nação. Nós te pedimos que o Senhor abençoe os nossos governantes, ó Pai, que a política fique em segundo plano e que somente ó Pai, o bem do teu povo fique em primeiro lugar nos corações desses homens. Nós oramos, nós te pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.